Faça um bom dia! Como é que você está? Tudo bom com você? É que passou o final de semana aí, tudo em ordem? Vamos mais uma vez aqui refletir um pouquinho sobre o Apocalipse, um estudo que a gente pode tirar muito proveito para a nossa vida, para uma mudança de vida, né? E hoje eu gostaria de começar o nosso estudo lendo o capítulo 1 e o versículo de 1 a 5 do Evangelho de São João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, e ele tem o início dos evangelhos um pouco diferente dos outros, né? E eu acho assim, uma forma da gente agradecer a Deus, né, pela nossa vida de hoje, pelo nosso acordar, pelo nosso despertar. Então eu gostaria de refletir rapidinho com vocês esse Evangelho de João. Olha que lindo, preste bastante atenção. No começo, a palavra já existia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Depois você vai lá ler. No começo, a palavra já existia. A palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e de tudo o que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. E eu achei interessante de a gente refletir um pouquinho sobre esse capítulo, esses versículos. Ontem eu ouvi um vídeo que falava, a pastora Thalita falava sobre o poder das palavras. Aqui João relata a maravilha da palavra boa, né? Da boa palavra. Quem é essa palavra? Aqui ele coloca que em algumas Bíblias a gente vê falando que o verbo, né? O verbo, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui fala que no começo a palavra já existia. Ou seja, Jesus é a palavra, Jesus já existia e nada existe sem a palavra. Em Provérbios, ele diz que a palavra, a pessoa se alimenta da palavra que ela fala. E se a gente perceber, nós vamos ver que através da palavra é que tudo se realiza. Deus não tocou um dedo em nada. Ele poderia ter criado o mundo num sopro, assim, criei o mundo e tudo que existe. Não. Mas se você ver lá no Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 adiante, você vai vendo que Deus criou tudo que ele criou com a palavra. Então veja, a palavra, a força que a palavra tem. E eu pergunto a você, como está sendo as suas palavras? Dizem que a mulher fala cerca de 8.000, né? Acho que é 8.000 palavras por dia. E eu te pergunto, como está sendo as suas palavras? As palavras têm poder de bênção e de maldição, de vida e de morte. E nós não podemos esquecer que o primeiro ouvinte da nossa palavra somos nós mesmos. Então veja que interessante. Se as palavras somos nós que falamos primeiramente para nós mesmos, cuidado com aquilo que eu estou falando. Cuidado com aquilo que eu estou declarando, porque aquilo que eu declaro, assim será na minha vida, principalmente e primeiramente na minha vida. Não adianta eu falar do próximo, não adianta eu cuidado com as fofocas, porque tudo que você fala do próximo vai voltar para você mesmo. Por isso que Jesus
Lá em Provérbios também, que fala que Deus detesta 6 coisas. E uma sétima ele abomina. Então é aquela que você vai falar, criar atrito, que é criar contendas entre os irmãos, criar divisões entre irmãos. E como é que se cria contenda? Como é que se cria divisões entre irmãos? Através da palavra. Uma palavra bendita, ela vai edificar. Uma palavra maldita, ela vai matar. Então, cuidado, porque primeiramente a palavra fala diretamente a cada um de nós. Aquilo que eu estou falando, eu está voltando para mim mesmo, porque eu sou o primeiro ouvinte da minha palavra. Por isso que eu quis iniciar o capítulo hoje de João, para falar que tudo existe através da palavra. Então não é só coisas boas que saem da nossa boca, mas deveria ser. Então cuidado, vamos fazer de tudo para que as coisas boas saiam as palavras boas saiam da nossa boca. Palavras boas, edificantes, né? E palavras que constroem, palavra que edifica, palavra que salva, palavra que cura. As palavras têm poder. Deus criou o mundo com a palavra. Então, cuidado com as palavras que você fala, com as palavras que você profere contra o outro, porque volta para você primeiramente. E isso é uma alegria muito grande, porque a gente tem muito poder na gente. Por quê? Porque Deus habita dentro de nós. Então vamos usar a nossa palavra para edificar, para transformar, para bendizer, né? As pessoas e a nós mesmos. Então, voltando aqui agora então no Apocalipse, nós falamos um pouquinho então no vídeo passado sobre as formas, né? As interpretações, as maneiras de interpretar, preteristas, futuristas, historicistas, né? Idealistas. E a gente vai falar, também começamos a falar sobre as formas de entender, que o próprio Apocalipse nos dá muitas vezes a interpretação, a Bíblia também nos dá a interpretação, né? Não só o Apocalipse, mas a própria Bíblia. Muitas vezes Jesus, ele fala as palavras, ele fala as parábolas, e depois ele vai explicar o que aquelas parábolas significam, né? Então, isso na Bíblia, ela tem uma forma de falar, que depois eu vou comentar aqui com vocês. Mas uma forma também de entender a Bíblia é a forma da gente saber o contexto. Isso é uma parte mais difícil que eu acho, né? Que a gente tem que se aprofundar mesmo com as pessoas que são teólogos, as pessoas que estudam a Bíblia, né? Os arqueólogos, daí, porque eles vão descobrindo as formas, as maneiras da gente interpretar, porque, veja bem, a forma como os judeus, né, e os primeiros cristãos, por exemplo, entendiam a Bíblia é diferente, né, e entendiam as coisas, e eles é diferente de como nós hoje entendemos há 2000 anos depois. Por quê? Porque nós precisamos saber o contexto, aquilo que eles viviam, que eles estavam vivendo naquele contexto. Porque se a gente não conhecer o contexto da história, tudo fica é difícil de interpretar e difícil de entender a Bíblia. Por isso que muita gente fala assim, eu não consigo entender a Bíblia. Mas aí quanto mais a gente vai buscando, quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, mais a gente vai descobrindo. E Deus vai nos revelando. Então por isso peça todo dia a Deus, né, por sabedoria. E busque conhecimento. Porque não adianta você pedir sabedoria a Deus se você não buscar conhecimento. Porque o conhecimento adquirido e o conhecimento colocado em prática vai nos dando e trazendo sabedoria, porque aí Deus vai nos abrindo a mente. Eu costumo dizer sempre que o bebê, quando ele nasce, ele precisa de líquido, de leite. Se você der sólido para o bebê, já que ele nasce, você vai matar ele. E assim é a palavra. Deus vai te revelando aos poucos, de acordo com que você vai crescendo, amadurecendo. A criança começa com líquido, depois com sólido, depois ela começa, né? Endureceu o pescocinho, depois vai ficando sentadinho, e depois engatinhando, depois vai ficando de pé, e depois vai andando, certo? Então assim também é a palavra de Deus. Não dá pra gente saber tudo de uma vez, né? Mas se a gente nunca começar, nunca vamos saber. Nunca saberemos. Então por isso que nós temos que conhecer. Então os cristãos entendiam naquela época determinada coisa diferente
da que hoje nós conhecemos. Por isso é importante buscar o contexto. Por exemplo, mesma coisa aqui hoje, daqui 1000 anos, por exemplo, né? Alguém chegar aqui e falar assim, nossa, aquele povo morreu de rir, né? Entrou pelo cano. Como assim? Esse povo morria de rir? Como assim? Morria de rir, né? Então é conhecer o contexto. E como que o Apocalipse está estruturado também, né? Hoje, agora falando do Apocalipse, né? Só do Apocalipse nesse momento. A maneira de contar as histórias, então, como eu disse, já era diferente de contar, de que eles contavam lá no Oriente. Eles não tinham livros como nós temos hoje, que a gente fala assim, abre a Bíblia, vai lá ler, né? Vai lá, abre lá no capítulo tal, versículo tal. Hoje todo mundo tem a Bíblia. É muito difícil uma família, uma pessoa não ter uma Bíblia em casa. Mas eles não tinham, eram pouquíssimos escritos e também eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à leitura. Por quê? Porque a leitura, as pessoas não sabiam ler, a maioria não sabiam ler, eram poucas pessoas que sabiam ler. Então o conhecimento estava restrito na mão de poucas pessoas. E o acesso também aos livros estava na mão de poucas pessoas. Você imagina o Antigo Testamento, por exemplo, ser escrito, manuscrito, manualmente, né? Era caríssimo. Eram as pessoas que ficavam ali, né, escrevendo. Então é por isso que em Apocalipse 1:3, que nós já vimos, fala assim, feliz aquele que lê e aqueles que escutam a palavra dessa profecia. Porque aí a gente entende por que feliz aquele que lê e aquele que escuta. E também a fé vem pelo ouvir. Lembra que eu disse lá no começo do Evangelho de João, aqui hoje no nosso vídeo, que primeiro a gente ouve aquilo que eu estou falando. Então a fé vem pelo ouvir. Então se eu estou lendo a Bíblia aqui, de preferência ler em voz alta, eu estou lendo para mim. Eu estou também aumentando a minha fé. E quando eu leio para outros, então eu estou aumentando a minha fé e edificando a outras pessoas e fazendo com que outras pessoas também busquem cada vez mais ter fé. Que interessante, né? Então não tinha imprensa na época para copiar um livro, então ele era caríssimo, então eram poucas pessoas que tinham o livro ou que sabiam ler. Os livros tinham que ter códigos, para quê? Para facilitar a memorização. Lembra? Então uma forma das pessoas memorizar era a forma de poesia, era a forma de melodia. Não percebe que às vezes a gente tem as melodias desde criança que a gente nunca esqueceu? Se você começar a cantar aí uma musiquinha da sua infância que você cantava, hoje eu vejo as crianças, né, da escola, eu vejo minha netinha cantando, conheço novas que ela aprendeu e ela também conhece as velhas que da época que a gente estava. E fica na memória, fica. Se você cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, você vai cantar ela inteirinha. Ah, né? Aquelas músicas que hoje não pode nem cantar mais, né? Atirei o pau no gato, que hoje não atire o pau no gato. Mas é coisas que você, em forma de poesia, melodias, músicas, quando a gente decora as músicas que a gente decorava na infância, a gente não esquece. E assim também era a Bíblia. Era uma forma de quiasmo. Como é que é uma forma de quiasmo? É tipo assim, você fala assim, ó, ABC, depois você fala CBA. Então, uma forma de você juntar. Né? E quando o Rodrigo estava explicando sobre o Apocalipse, ele falava assim, a mesma coisa de falar assim, João e Maria se encontraram. João e Maria se encontraram e se casaram. Então, é para você ficar gravado que João e Maria se encontraram. Então, ela vai falar que Maria encontrou João. Né? Eles se encontraram, eles se amaram. E o amor estava com eles. Então, veja, é uma forma de eles se encontraram. Maria encontrou João, eles se encontraram, né? João encontrou Maria, né? Eles se amaram, o amor estava com eles e eles se casaram. Então eu podia só falar simplesmente, João encontrou Maria, se amaram e se casaram. Mas eles tinham que gravar, eles precisavam, tinham necessidade de gravar a palavra. Tanto é que, se a gente percebe, eles estavam sempre declamando, né, clamando, né, falando as palavras, e a gente assiste aquela série The Chosen, é legal, né, porque a gente percebe quando Jesus começa a falar, e eles começam a repetir aquilo, e eles repetem assim como se fosse uma melodia, como se fosse uma poesia. E assim era realmente a Bíblia falada, né, não tinham acesso, muito bem, né, muito embora não tinham acesso a adquirir pelo preço e pela cultura que não tinha muito, a pessoa não sabia ler, né?
Então veja, o Apocalipse então não é diferente. E no versículo 2 e 3 é interessante, nós vamos ver, ele vai decorrer sobre as 7 igrejas. Então aqui ele vai falar as 7 igrejas que são, aqui mais para frente estão elas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lógico que essas são cidades, 7 cidades, 7 igrejas. Mas veja, a igreja de Cristo, nós já não comentamos isso, que a igreja é uma só? É uma só igreja, um só pastor. Então, por que ele fala, escreve as 7 igrejas? Né? Então, não é as 7 igrejas, porque a igreja é uma só. Mas o 7 não é a plenitude, o 7 não é o número perfeito, o 7 não é total. Então, a 7 significa totalidade. Todo o povo será uma só igreja. Lógico que essas igrejas aqui ficavam a cargo, por exemplo, assim, de João, né? Que João, ele com certeza, ele tomava conta dessas cidades e falava nessas igrejas que tinha em cada cidade. Por isso que ele estava lá, aonde? Lá na ilha de Patmos, preso, exilado, né? Por conta do que ele pregava, do que ele anunciava, né? Porque lembra que lá o imperador tinha colocado lá para deixar ele morrer, né? A sorte que depois ele não sabia que iria sair, mas ele foi escrevendo tudo que ele foi escrevendo. Que lindo, né, gente? Que lindo esse amor por Cristo, mesmo não sabendo o que iria acontecer com ele poderia morrer, mas a fé, lá no fundo, ele acreditava com certeza que ele sairia dali, porque senão Deus não estaria revelando para ele escrever para que as pessoas pudessem saber. E veja, quando ele vai então escrever, ele vai colocar em cada uma das igrejas as promessas de Deus. As promessas de Deus para cada um dos seus filhos, para cada um de nós. E essas igrejas no passado vão simbolizando, como é 7 a perfeição, elas vão simbolizar todas as igrejas, ou seja, a trajetória, não todas as igrejas, mas a trajetória da igreja até, desde João, desde Cristo, até a volta de Cristo. Então, aí ela está simbolizando toda a trajetória da igreja cristã até a volta de Cristo. Isso não significa que existe milhões de igrejas. Não, todas as igrejas são uma só. Nós temos uma só igreja. Deus é, né, um só pastor e ele tem uma só igreja, que é a igreja cristã, a igreja de Cristo. E aí em todas elas, ou seja, no final de cada uma que nós vamos estudar, de cada cidade, que eles falam assim, escreva 7 igrejas, ela tem no final uma promessa. E essas promessas são todas promessas para todos nós até hoje. Todas essas promessas são para todos os filhos de Deus, que resolvem e que querem ser uma igreja com Cristo. Porque Cristo vai vir buscar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja quando ele voltar. E a igreja somos cada um de nós. Ele não vai levar o templo. O templo, mesmo porque, lembra lá quando ele estava no templo e ele fala para os apóstolos estavam admirando, né? E ele falou assim, aqui não ficará pedra sobre pedra. As igrejas não ficarão pedra sobre pedra. Mas a igreja templo do Espírito Santo. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Então entendam bem isso. A igreja não é um templo, a igreja somos nós. E ele deu uma promessa para cada um de nós. E aí se você for vendo, depois lá em Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:27 e 28, 3:5, 3:12, ele vai falar todas as promessas. Eu vou ler rapidinho aqui as promessas para ficar assim, né? No capítulo 2, versículo 7, no finalzinho, ele fala assim: ao vencedor eu darei como prêmio comer da árvore do fruto da vida que está no paraíso de Deus. O que é comer do fruto da árvore da vida? É a vida eterna, né? Nunca mais vocês morrerão, nunca mais nós morreremos, né? Quando ressuscitarmos com ele.
Depois, o versículo 2:11, ele tem a promessa assim, ó: eu lhe darei em prêmio a coroa da vida, e o vencedor ficará livre da segunda morte. Lembra que eu já comentei da segunda morte? A primeira morte, nós não estamos livres, a menos que Cristo venha antes da gente morrer, né? Ele pode vir amanhã, por exemplo, ou vir hoje, né? Não sabemos. Mas se nós não ficarmos livres da primeira morte, que é a morte da carne, né? Da carne, que é a nossa morte corporal, nós ficaremos livres da segunda morte, ou seja, a primeira não ficaremos livres porque ninguém vai viver eternamente aqui nessa vida, porque não é para essa vida que Deus, não é nesse mundo, Jesus dizia, meu reino não é desse mundo, então não é para este mundo que nós nascemos para viver eternamente. Sim, teríamos nascido se não tivesse existido o pecado, né? Mas como existiu, aí uma forma de Deus fazer-nos viver eternamente é que Cristo veio aqui e nos trouxe a salvação. E através de Cristo, através dos seus ensinamentos, ele trouxe a nossa salvação. Então, para essa nossa salvação, nós teremos então o quê? Um prêmio, né? Nós comeremos então da árvore da vida e ficaremos livres da segunda morte, que é a morte, no caso do lago do fogo e enxofre, né? Que é a morte, infelizmente, porque Jesus dizia assim, ó, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, é a nossa alma que vai viver eternamente, com o corpo glorificado, como Cristo ressuscitou. Então, assim, nós cremos, né? Então, nós ficaremos livres da segunda morte. Deu para entender? No capítulo 2, versículo 17, ele fala assim, ó: ao vencedor eu darei um prêmio, o maná escondido. Ou seja, ninguém mais terá fome, ninguém mais terá sede. Porque o maná não era o maná que sustentava o povo no deserto? Então, ele vai dar o maná escondido, ou seja, ninguém mais terá fome, ninguém mais terá sede. Porque ele vai nos manter eternamente. No 2, 27 e 28 está assim, ó: o vencedor governará com cetro de ferro. Ou seja, governará junto com Cristo. Nós reinaremos com ele. E aí ele fala no versículo 28, eu vou dar ao vencedor também a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Cristo, aquele que ilumina, né? Que nós não temos mais escuridão. Com Cristo nós temos a luz, a estrela da manhã. E aí no capítulo 3, versículo 5, fala: o vencedor vestirá roupa branca, e seu nome não será apagado no livro da vida. Olha que lindo. Roupa branca é sinal de pureza, né? Sinal de venceu porque as suas roupas foram alvejadas no sangue do Cordeiro, né? Você viveu segundo aquilo que Cristo veio nos ensinar. Então, por isso que a sua roupa está branca, pura. Né? E no capítulo 3, versículo 12, ele fala: darei um prêmio, né, um vencedor, darei um prêmio, vai sentar-se comigo no meu trono. Olha que lindo. Então, todas essas promessas ele vai dar para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Então, aqui nós vimos o Apocalipse, então, colocando para a gente de uma forma assim, né, poética, vamos dizer, né, mas uma forma real, que é aquilo que nós vamos viver quando estivermos na eternidade. E até do capítulo, então, para dizer para vocês que a Bíblia vai repetindo isso aqui, no capítulo 21, essas promessas ele vai repetir novamente. Ele vai falar novamente, um novo céu, uma nova terra. Então, no capítulo 21, ele vai repetir isso aqui. Todas essas promessas que ele faz aqui, ele repete no capítulo 21. Que é interessante, porque eu falei para vocês que é essa forma de quiasmo, né? Essa forma de repetir durante o percurso aí da Bíblia, para que as pessoas, ao lerem, vai gravando. O capítulo 7, por exemplo, essa forma que eu falei para vocês, o capítulo 7, ele fala dos 144 mil, dos selados, dos marcados, né? Com selo na testa. E no capítulo 14, de novo, ele vai falar. Então, o Apocalipse é assim, ó. Se você ler do 1 ao 12 capítulos, você vai entender praticamente o Apocalipse já inteiro. E depois do 13 ao 22, que é até o final, ele vai estar, na verdade, repetindo
de uma outra forma, mas está repetindo aquilo que você já viu do capítulo do 1 ao 12. Se você for ler, você vai perceber que é uma repetição, né? E o capítulo 12 é o centro do Apocalipse. Ele é o centro do Apocalipse. Então, do capítulo 1 ao 12, ele vai contar a história e depois vai se repetindo novamente. E aí ele vai detalhar. Como que eu vou dizer assim para vocês? É como se você fosse fazer uma viagem, por exemplo, fiz uma viagem de uma semana. Aí eu chego e falo assim, nossa, essa semana foi maravilhosa, nós saímos daqui e chegamos lá, nos divertimos bastante e conto assim no geral, né? Aí depois, aí chega alguém da família muito próximo e fala assim, mas como é que foi? Conta pra mim, detalha pra mim como é que foi dia a dia, certo? Então, aí do capítulo 1 ao 12 é esse geral. E do capítulo, por exemplo, do 12, do 13 ao 22, seria assim como você esmiuçando. No primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz isso, no terceiro dia eu fiz isso. É mais ou menos assim o Apocalipse, tá bom? E depois, nós vamos parar aqui então, porque já deu 26 minutos. Nós vamos parar aqui, aí no próximo encontro nós vamos falar um pouco sobre aquela questão que eu falei para vocês, sobre as formas, né, as interpretações, as maneiras de interpretação do Apocalipse, preterista, futurista. E aí a gente vai ficar naquele capítulo 1, versículo 19. Depois vocês vão lá e procura para você ler o que está escrito lá. E aí você volta amanhã aqui comigo para a gente comentar sobre esse capítulo e esse versículo, que aí vai ser assim um centro muito bacana para a gente ter uma visão do Apocalipse. Não sou eu que estou falando, mas é o próprio capítulo e o versículo que vai dar uma visão muito clara para a gente, né? Independente das formas de interpretações que tem do Apocalipse, mas a gente precisa ter uma forma, e a gente respeita cada uma deles que tem, mas a gente vai vendo que aquele capítulo 1, versículo 19, é assim a chave do Apocalipse para você entender e buscar entender cada vez mais e procurar viver cada vez mais na sua vida, tá bom? Por hoje é só. Fica com Deus, um beijão no seu coração.